Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso. Mais uma vez o Senhor mostra o seu amor por cada um de nós, dando-nos mais um dia para podermos viver para a tua honra e para a tua glória. Abençoe este dia, ó Deus. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 11 a 25, que diz assim: De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é louca, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e o que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, o que as pessoas normalmente valorizam? Dinheiro, poder, status social, quantidade de seguidores nas redes sociais, roupas caras, carros luxuosos, ostentação, materialismo? E o que as pessoas desprezam? Pobreza, um carro mais velho, pessoa que não ostenta nada, pessoa que se veste de maneira simples. O apóstolo Paulo diz que Deus inverte todos os valores do mundo em Cristo. Os judeus na época de Jesus não o aceitaram, porque ele não era um rei poderoso, ele não ostentava o seu poder, não parecia alguém culto, rico, poderoso. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, resolveu vir ao mundo com humildade? A resposta encontramos em 1 Samuel 16:7, onde o profeta Samuel foi mandado por Deus para escolher um rei para o povo de Deus. Ele ficou impressionado com Eliabe, o filho mais velho de Jessé. Ele era forte, musculoso, guerreiro, poderoso. Mas Samuel ouviu de Deus o seguinte: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. E Deus escolheu Davi, o mais novo dos filhos de Jessé, um pastorzinho de ovelhas. O apóstolo Paulo diz no texto de hoje que Deus inverteu os valores do mundo. Mas pensando bem, Deus não inverteu nada. Quem inverteu tudo foi o ser humano quando pecou.
Deus criou tudo certinho e coroou a criação com a formação toda especial do ser humano, homem e mulher, e deu-lhes para cada um deles uma alma eterna. Tudo estava na ordem certa, todas as coisas funcionavam perfeitamente bem, não havia nada de errado, e a vida do ser humano e de toda a criação lá no início era perfeita, maravilhosa e eterna. O ser humano, por livre e espontânea vontade, se afastou de Deus e pecou, estragando toda a criação e a sua própria vida. A felicidade foi embora porque os valores foram invertidos pelo ser humano. Antes, o ser humano vivia para honrar e adorar a Deus em tudo o que fazia. Este era o propósito da criação, como diz o Salmo 150, versículo 6. Todos os seres vivos louvem o Senhor Deus. Não existia exibicionismo, materialismo, consumismo, luta por poder, valorização do material e do exterior. Havia somente Deus e as suas criaturas que viviam para adorá-lo e servi-lo com humildade e amor. A partir da queda em pecado, o ser humano insiste teimosamente em valorizar o exterior, a aparência, a ostentação e, consequentemente, o dinheiro, o poder e o material. Isso trouxe a maldade, a exploração, a luta por ter em vez de ser, a desgraça da humanidade de toda a criação de Deus. Deus, movido por seu imenso amor pelo ser humano, resolveu redimir, salvar, restaurar o ser humano e colocar tudo no devido lugar. Foi por isso que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz. Ele levou sobre si mesmo todo o peso da culpa que era nossa, pelos nossos pecados. Com o seu sofrimento e morte na cruz, Jesus Cristo conquistou para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A salvação é recebida individualmente por cada pessoa quando se crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. A fé transforma a vida da gente e coloca tudo no devido lugar, ainda imperfeitamente, pois o pecado está no mundo e em nossos corações. Mas como cristãos, os nossos valores e princípios voltam a ser o que era lá no início. Uma vida consagrada e dedicada a Deus, como dizia o apóstolo Paulo, o meu viver é Cristo. Então, na criação, Deus criou tudo certinho, com valores, princípios e moral certos, que davam felicidade ao ser humano e à criação. Esses valores eram do coração e não importava o exterior, tanto que Adão e Eva nem usavam roupas, porque isso não era importante. O importante era o que tinha dentro do coração do ser humano. O pecado inverteu todos os valores e princípios, e o exterior e o material passaram a ter mais valor do que o que tinha no coração das pessoas. O ter ficou mais importante do que o ser. Jesus Cristo, com a nova vida cristã que nos deu, coloca tudo no lugar certo, e nós cristãos valorizamos muito mais o ser do que o ter. O estar perto de Deus, da sua palavra, da oração, da igreja, e o viver para honrar e adorar a este nosso Deus, que nos ama tanto, como era o objetivo primeiro na criação. Quem não tem a fé em Cristo, ele não consegue entender e nem dar valor ao ser e ao interior. Sua atenção e o seu propósito de vida está no ter, no aparentar, e hoje em dia muito no ostentar, no valor que se dá ao material, ao poder de dominar os outros e nas coisas que se podem comprar para se mostrar para os outros.
Por isso o apóstolo Paulo fala assim no texto de hoje: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Crer em um homem que foi pregado na cruz e morto, um sem nada, que não aparentava poder, maravilhas, que não ostentava, não era nem rico, isso para o mundo era loucura. Mas para nós cristãos, esse Jesus Cristo que morreu na cruz é tudo de bom, é tudo que nós precisamos para sermos felizes. Podem nos faltar tudo do exterior e do material, pode nos faltar o que comer, pode nos faltar a saúde física e pode inclusive vir sobre nós um dia a morte. Mas aqui no coração está Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. E por isso, nós somos as pessoas mais felizes deste mundo. Como diz Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor Jesus que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor Jesus que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, nós somos do Senhor Jesus. Estimado irmão e irmã, Jesus não inverte valores e princípios. Ele coloca tudo no devido lugar, e por isso quem crê nele como seu Senhor e Salvador é feliz, muito feliz aqui, e tem a certeza da vida eterna nos céus. Paulo diz que ele não anuncia um Cristo poderoso e milagroso, mas, diz ele, nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados e do inferno, e Ele vem hoje, pela sua palavra, para curar, redimir e salvar o interior nosso, o nosso coração, a nossa alma, e dar para você a única coisa que pode realmente fazer você feliz, a paz de Deus, que é maior do que tudo que possamos imaginar. O convite de Jesus para você, para mim e para todos os seres humanos continua em pé quando Ele diz em Mateus 11, 28 e 29: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos redimiu e salvou através do sofrimento e morte de Cristo na cruz. Te louvamos porque o nosso coração se enche de alegria, de paz, de esperança e de amor em Cristo. Somos felizes porque nós somos teus filhos e filhas. Temos a tua presença em nossas vidas e temos a certeza de que um dia estaremos contigo nos céus. Ó Deus, cuida do nosso interior, dá-nos paz e tranquilidade, mesmo quando enfrentarmos problemas e dificuldades. Que a tua presença em nossas vidas nos encha de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.